Olá, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sou a Carol Sandler, eu sou a criadora do Finanças Femininas. Eu sou jornalista e especializada em cobertura econômica, em finanças pessoais. Leca, obrigada pelo parabéns, sim, hoje é meu aniversário e para mim não tem jeito mais gostoso de comemorar do que estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite do Mink, do Shopping Cidade Jardim, de pegar e trazer essas minhas aulas de educação financeira para vocês. É uma super oportunidade da gente trabalhar esse assunto. A gente está vivendo um período muito específico da história, uma crise sem paralelos, então é muito importante a gente falar de dinheiro também. Na segunda-feira, a gente falou aqui sobre organização financeira. Ai, gente, tô recebendo todos esses parabéns, amor por vocês, juro. Tô muito feliz. Obrigada por todo o carinho, tô muito contente, é muito louco fazer aniversário nesses tempos de quarentena, mas é muito bacana, é uma oportunidade incrível da gente parar para pensar no que realmente importa, o que é essencial, o que é supérfluo e o que importa é realmente estar perto de quem a gente ama e com saúde. E aí, então, passando para frente, hoje, na segunda-feira, a nossa aula foi sobre educação financeira, sobre organização financeira pessoal, planejamento financeiro. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito quente, que é investimentos. A gente precisa falar sobre os nossos investimentos nesse período. Na segunda-feira eu falei da diferença que está fazendo na vida de tanta gente ter um dinheiro guardado e ter uma reserva de emergência. Mas uma coisa é uma reserva, outra coisa são os seus outros investimentos. E quem tinha dinheiro guardado a maior parte das pessoas viu uma parte do seu patrimônio, uma parte dos seus investimentos perder valor. A gente está vivendo realmente, além da crise humanitária, a crise econômica, uma crise também no mercado financeiro. Estão sendo dias históricos. Essa semana a gente teve um crash do preço do petróleo, que ficou mais barato um barril de petróleo do que o custo de estocar, de armazenar aquele barril de petróleo. A bolsa, de repente, virou assunto de todo dia. Teve semana que a gente só falava de circuit breaker, termos entrando no nosso dia a dia, e que a gente precisa, então, olhar para os nossos investimentos com mais estrutura, com mais seriedade, com mais embasamento, porque eu vejo muita gente que me fala assim, mas eu tenho uns investimentos, eu nem sei direito o que é. Ou então eu pergunto, mas quanto você paga de taxa naquele fundo? Menina, nem sei. Não dá. A gente tem que ter uma visão estratégica e um conhecimento sobre investimentos. Então, mais até do que ficar falando as vantagens do CDB ou do Tesouro Direto ou dos fundos multimercado, e a gente pode falar de tudo isso aqui, eu quero trazer para vocês a base disso, para vocês conseguirem pensar sobre investimentos de uma forma estruturada, se tornando donos e donas do processo. Donos do investir. E aí vem a pergunta que eu recebo sempre, que é qual que é o melhor investimento? Sempre tem alguém que fala assim, Carol, qual que é o melhor investimento? Falar isso, gente, é que nem entrar na farmácia e pedir pro farmacêutico dizer qual que é o melhor remédio da farmácia. Assim, depende. Você precisa de remédio para dor de barriga ou para dor de cabeça? Sabe? Cada remédio tem um propósito, tem um sentido e tem um uso específico. E com investimentos é a mesma coisa. Então não dá pra gente pegar e falar assim, essa daqui é o melhor investimento de todos. Então, o que eu quero... Gente, sério, eu tô amando ver os parabéns de vocês. Não sei fazer live em dia de aniversário, tá muito legal isso. Obrigada por todo carinho. A Denise tá falando de bolsa de valores, a gente vai falar de tudo isso hoje. Eu quero que vocês mandem as perguntas de vocês na caixinha de perguntas, é aquele íconezinho com ponto de interrogação. Tá com uma dúvida, me manda por ali, eu vou trazer aqui todo o conteúdo que eu planejei pra vocês. Eu fiz essas aulas com um mega carinho. Sami, obrigada! Gente, vocês são demais, sério, não tô sabendo lidar.
E então eu vou ajudar vocês a escolher qual que é o melhor investimento para você. Porque da mesma forma que você vai falar assim, é um remédio para qual objetivo? Qual que é o... Para que você quer investir? Para conseguir escolher qual é o investimento que tem a ver com o seu momento, com os seus objetivos, com o seu perfil. E a gente vai falar de tudo isso aqui hoje, tá? Então, como é que você descobre qual que é o melhor investimento de todos? Você precisa responder algumas perguntas. E que perguntas são essas? A gente vai tratar. E o legal é o seguinte: você, quando eu falo você precisa responder as perguntas, você não precisa saber tudo sozinha. Você não precisa, sabe, tipo, principalmente a mulher, eu vejo que a mulher tem pelo prazo. Mas a mulher tem um pouco daquela coisa de ser a melhor aluna, da síndrome da melhor aluna, então tem que entender tudo de tudo. Calma, não precisa, tá tudo certo, pega leve com você mesma e você pode sim perguntar, lembra aquela coisa? Pergunte para os universitários, dá para perguntar para os universitários, dá para perguntar para os especialistas, tem uma série de pessoas que podem te ajudar nesse processo, mas para escolher um bom investimento, você tem que pegar... Gente, não tô conseguindo dar essa live com os parabéns que vocês estão me dando, juro. Você tem que conseguir olhar e responder essas perguntas. Se você não consegue responder sozinha, você pode procurar. Tem muita informação disponível na internet. Tem muito conteúdo sobre investimentos. Tem muito canal no YouTube. Lembrando que essa aula, a primeira aula, já está gravada no YouTube do Cidade Jardim, da Academia Cidade Jardim. A aula de hoje também vai ficar, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de continuar assistir de novo, tudo. A questão é o seguinte: se você pode procurar conteúdo na internet também, você pode contar com a ajuda de um assessor de investimento, gente, nunca com o gerente. O gerente do banco é a pessoa que te ajuda a cuidar da sua conta corrente, a comprar produto financeiro do banco, ver um seguro, ver como é que tá ali as suas tarifas, não para investimentos. Investimentos você tem, o gerente aí ele tem meta, é o gerente que vai te empurrar um título de capitalização, como a gente falou na live, na aula passada, é o gerente que vai querer te empurrar aquele fundo que tem uma taxa de administração altíssima, mas existem profissionais e a gente vai falar de tudo isso aqui hoje, tá? Então, para descobrir qual é o melhor investimento para você, você tem que responder algumas perguntas. Primeira delas, qual que é o meu objetivo? Vocês lembram, né? A gente falou bastante sobre objetivo na aula passada e objetivo é central, porque você precisa saber por que você quer fazer aquilo? Para quê? Para que você vai fazer todo aquele esforço de guardar dinheiro, de ter a motivação para guardar aquilo, mas não é só pelo lado da motivação, tem um aspecto muito prático. Você investir, por exemplo, para sua aposentadoria é completamente diferente de você montar uma reserva de emergência. É diferente de você pegar e investir para fazer uma reforma na sua casa daqui a 2 anos, para fazer uma viagem, para tirar um sabático. São coisas completamente diferentes. Então, você precisa, em primeiro passo, entender isso é de cada um. Qual que é o seu objetivo para esse investimento? Você pode ter investimentos para vários objetivos diferentes. Eu tenho a minha reserva de emergência e eu tenho meus investimentos de longo prazo. Dá para você ter vários. E o legal é pensar realmente em termos de fundo, sabe? O fundo, eu já vi o Dimenstein falando isso, maravilhoso. Que ele tinha 2 fundos. Ele tinha o fundo, que era o fundo perdido, que era para os presentes que ele gostava de se dar, sabe? E o fundo F, é o fundo de ligar o F, quanto tempo ele poderia ficar sem trabalhar. Ele tinha 2 objetivos diferentes, então a gente precisa parar para pensar quais são os nossos objetivos para escolher antes de começar a investir. E aí já vem a segunda pergunta, que é qual que é o meu prazo? Porque, vamos lá, eu peguei o exemplo da aposentadoria aqui, que a Lígia também falou. Investimento para aposentadoria, o prazo é grande. Quanto maior o prazo, mais risco você pode tomar. Quanto maior o prazo, por exemplo, você pode escolher alguns investimentos que você não toparia para o curto prazo. Exemplo, bolsa de valores. Bolsa é um investimento de longo prazo. No curto prazo, você corre esses riscos tremendos que a gente está vendo agora. Quem precisava do dinheiro para curto prazo e estava na bolsa, de repente viu o patrimônio perder metade do valor. Por isso que você tem que pensar nisso como algo de longo prazo.
Um outro exemplo importante da questão do prazo, aposentadoria. Se você tem um investimento para sua aposentadoria de longo prazo, você sabe que, por exemplo, na previdência privada, você vai começar ali na tabela regressiva pagando 35% de imposto. Quando você deixa 10 anos se passarem, essa alíquota cai para 10%. 10%. Então você tem uma diferença de custo enorme dependendo do prazo do seu investimento. Então você entender o prazo que você tem para investir também te ajuda a diminuir um pouco quais são as opções adequadas para você. Aqui, falou, olha, eu quero entender todas as sopas de letrinha, CDI, Selic, eu vou explicar tudo isso nessa aula, tá? Vou explicar e vou dar as ferramentas para vocês começarem também a trabalhar com tudo isso individualmente. Vocês sempre podem contar comigo. O que eu recebo de mensagem no direct, de gente falando, ai, me ajuda, quero fazer assim, quero fazer assado, me ajuda, me indica como profissional. Eu tô aqui para isso. O meu papel é esse, de ajudar as pessoas a lidarem melhor com seus investimentos. Terceira pergunta, qual que é o meu perfil? Existe um teste de perfil, no mercado financeiro isso é conhecido como teste de suitability, que quando você abre uma conta numa corretora, qualquer corretora do banco ou uma corretora independente, porque para investir você precisa ter uma conta na corretora. Soraya, o meu nome é Carol Sandler, eu sou jornalista, eu sou a criadora do Finanças Femininas, o meu arroba tá aqui em cima na tela, tá? Ó. Quando você cria a conta na corretora para começar a investir, e eu já vou falar mais a fundo da história da corretora, você vai ter que responder a um teste de perfil, que lembra aqueles testes de revista mesmo, que você tem que dizer, por exemplo, o que você faz se as ações estão caindo. Você compra, vende ou espera? Dependendo da sua resposta, é uma boa ideia. Dependendo da sua resposta, você vai ter um perfil diferente de investidor. Eu já vou deixar, tô só aqui no meio do fio de pensamento, tá? Então, você tem 3 perfis principais. Conservador, moderado ou agressivo. São esses os perfis que se usa hoje. O perfil conservador é a pessoa que quer evitar o máximo possível qualquer tipo de risco e vai topar ter menos rentabilidade para ter mais garantia de que seus investimentos não vão ficar subindo e descendo muito o tempo inteiro. Você não corre risco de perder, quer dizer, não é que não corre nenhum risco, mas você tem os investimentos mais conservadores possíveis. Depois, quando você tem um perfil moderado, obrigada, deixa eu colocar aqui esse comentário fixado. Sou eu, obrigada que você colocou para mim. Perfil moderado é a pessoa que está disposta a correr um pouquinho mais de risco para conseguir uma rentabilidade melhor, mas ainda assim quer ter uma carteira de investimentos que vai estar ali equilibrada e que você não está correndo risco demasiado, tá? Depois, por fim, você tem o perfil agressivo, que aí é a pessoa que topa abrir mão dessa certeza no curto prazo de que você não vai ficar perdendo para ter mais risco, para ter um potencial maior de retorno. Eu cresci no mercado financeiro, eu cresci ouvindo do meu pai a frase no pain, no gain. Se você não está disposto a ter um pouco de dor ali, você não vai ter ganhos maiores. Mas isso, o perfil de investidor é algo que vai devagar. A gente vai aprendendo. Todo mundo começa no conservador. Você pode depois se tornar um pouco mais moderado. Depois, dependendo do seu prazo, você pode ser agressivo. Você pode ser agressivo no longo prazo e conservador no curto prazo. Mas você precisa entender qual é o seu perfil para aquele objetivo, porque assim você consegue desenhar uma estratégia de investimentos que esteja de acordo com os seus objetivos e que você não vai estar exposto ao risco que você não queria estar. A história agora do risco fica muito clara, muito visível nessa crise que a gente está vivendo, em que a gente está vendo muita gente que perdeu dinheiro em investimentos na bolsa que não tinha perfil para estar na bolsa. Mas porque estava todo mundo na euforia, foi e investiu também.
Bitcoin é outra coisa, que teve muita gente que colocou um risco maluco em Bitcoin porque queria ganhar, mas não tinha percebido que não tinha perfil para investir nesse tipo de coisa, entendeu? Quarta pergunta: quanto dinheiro eu tenho disponível? Existe, Bernadette, quer aprender a investir? É aqui, é agora, tá? É comigo, vem cá que eu tô ensinando. Quanto dinheiro eu tenho disponível? Isso é essencial, porque se você tem R$100 para investir, você consegue. Tem gente que fala assim, meu, investir é muito caro, eu não tenho dinheiro, não consigo. Não, se você dá para começar com R$30, dá para investir no Tesouro Direto ou num CDB. Existe uma... É claro que quanto mais dinheiro você tem, mais acesso a investimentos melhores, a aplicações melhores você tem. Mas não quer dizer que você precisa de milhões para começar. Dá para começar com pouco, mas dependendo de quanto dinheiro você tem, você vai ter mais ou menos opções disponíveis. Já vou falar sobre a poupança, tá? Não se preocupa que vai entrar aqui. Quinta pergunta: quanto custa o investimento? Porque todo investimento tem um custo. Todo investimento tem um custo. Então, vamos lá. Um CDB. O custo do CDB é o imposto de renda. O fundo de investimentos é a taxa de administração. Previdência privada, existe a taxa de carregamento. É muito importante, vocês não precisam decorar isso. O que vocês precisam saber é que quando você vai investir, você tem que saber quais são os custos desses investimentos que você está considerando. Tem que entender se tem taxa, se tem imposto. Quais taxas, quais impostos. Porque assim você consegue começar a comparar investimentos e entender qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um deles. Se você não olha para isso, você é capaz de cair numa cilada. Por exemplo, fundos DI. Fundo DI é um clássico no Brasil, sempre teve e nunca valia a pena porque as taxas de administração eram tão altas. Fica tranquila. Ó, gente, quem tiver com dúvida, deixa nas perguntas que depois eu vou responder, tá bom? Vamos lá. As taxas desses fundos DI, elas eram tão altas que elas comiam toda a rentabilidade. Existe ainda muita gente no Brasil que investe em fundos que tem uma taxa de administração maior do que a própria taxa Selic. Então, você sai perdendo dinheiro nesse fundo. Existe muita gente que faz esse tipo de investimento. Agora, existem os fundos DI taxa zero, por exemplo. E esses fundos taxa zero, você não tem taxa. Você vai ter só o imposto e aí compensa. Então, tem que saber qual que é o custo do investimento que você fez ou quer fazer. E aí, qual que pode ser o retorno? Quando as pessoas vão começar a investir, elas querem olhar e comparar a rentabilidade. Nossa, a bolsa rendeu 32% no ano passado, então o legal é investir na bolsa. Esse ano, a gente não fala para as pessoas assim, não, bolsa é muito arriscado e tal. Então, não é nenhum nem o outro, você tem que olhar todos esses componentes, todos. O prazo, o custo, o retorno também. O nível de risco, tudo isso você tem que olhar. E você tem que saber qual que pode ser o retorno desse investimento para você entender se ele está adequado para o seu planejamento, para o plano, para o seu sonho que você quer realizar. É muito importante saber responder todas essas perguntas. Se você não sabe sozinha, você pode perguntar, como eu falei, para um educador financeiro, para um consultor financeiro, para um assessor de investimentos. Existem alguns profissionais que podem ajudar, eu já vou falar sobre eles, tá? Mas é muito importante, eu vou passar aqui de novo, rapidamente, essas perguntas, porque é muito importante que quando você for escolher um investimento, você tem que ter depois as respostas para todas essas perguntas. Qual é o objetivo? Qual é o prazo? Qual é o meu perfil de investidor? Quanto eu tenho disponível? Quanto custa o investimento? E qual pode ser o retorno, tá? Dani, eu vi, com a baixa da Selic, invisto em renda fixa, coloca nas perguntas que eu vou responder as perguntas no finalzinho dessa live, tá? Deixa eu trazer aqui, porque muitas das dúvidas eu já vou respondendo aqui nessa aula que eu preparei para vocês, tá? Aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Onde eu invisto? Invisto no banco ou invisto na corretora? Primeira coisa, gente. Ter uma conta de investimentos tem que ser numa corretora. Existem as corretoras dos bancos e existem as corretoras independentes. Mas todos são corretoras, tá?
Então, dá o mesmo trabalho. A questão é o seguinte, na corretora do banco, você geralmente tem uma facilidade maior, porque aí é o mesmo gerente, tá ali mais fácil, você não precisa ficar transferindo os recursos, nada disso. Mas, geralmente, nas corretoras dos bancos, você tem menos opções. Você tem menos opções, porque você tem uma questão que é o seguinte, o banco vai querer vender os produtos do banco. É que nem você ir numa multimarcas ou então numa loja que só tem uma marca, na loja da marca ou numa multimarcas. Na multimarcas você vai ter mais opção, é a mesma história. E quando você tem mais opção, você tem mais concorrência, geralmente os preços são melhores, as taxas são melhores, você tem mais opções disponíveis, então corretoras independentes tendem a ter melhores opções. Procure sempre uma corretora que seja uma instituição financeira séria, grande, sólida, tá bom? Se ficou na dúvida, pode mandar um direct que eu ajudo a escolher, tá? E aí, quando você vai olhar rentabilidade, é o seguinte, vocês precisam olhar para esse conceito. Isso aqui, gente, diferencia vocês da maior parte da população, porque é começar a olhar a rentabilidade de uma forma séria e estruturada, que é a rentabilidade líquida real acumulada. Rentabilidade é quanto o seu investimento rendeu. Então vamos lá, você começou a investir no começo do ano, você tinha 100, no final do ano você tem 110, então a sua rentabilidade foi de 10%. Você ganhou 10% do valor que você tinha investido. Mas o que é rentabilidade líquida? Ela é a rentabilidade depois de descontadas as taxas e os impostos. Então vamos dizer que esse 110, na verdade, você deixou 3 para o banco e para o imposto de renda, para a corretora e para o imposto de renda. Então, na verdade, é de 7, tá? Isso é a rentabilidade líquida. A rentabilidade real, ela é descontada a inflação. E sim, essa live vai ficar salva aqui nos stories e depois também no YouTube do Cidade Jardim, tá bom? Que nem a primeira live já está lá. Rentabilidade real é a rentabilidade que já descontou o impacto da inflação. Então, vamos dizer, a inflação avançou X% naquele ano, aquele 107, na verdade, é da inflação. Então, na verdade, a sua rentabilidade foi de 106 e não de 110. Quando você coloca esses dois conceitos, líquida e real, você consegue comparar laranjas com maçãs. Lembra aquela história de matemática que era difícil comparar coisas que não são iguais? Por isso é muito difícil, por exemplo, comparar um CDB com uma LCI, porque o CDB tem cobrança de imposto de renda, uma LCI não tem. Quando você olha a rentabilidade líquida e real, você consegue comparar investimentos diferentes entre si e saber qual que compensa mais pelo lado da rentabilidade, tá? E por fim, muito importante, rentabilidade acumulada. O que quer dizer isso? A gente fica na hora de escolher investimento, você fala assim, esse daqui vai te render 0,5% ao mês e esse aqui vai te render 0,6% ao mês. E você fala, gente, isso aqui não faz a menor diferença. Para que eu vou ficar lutando, tomando risco para ganhar 0,1% ao mais por mês? Porque no longo prazo, quando você acumula todas essas rentabilidades mensais ao longo do tempo, isso faz uma diferença enorme, porque, olha só, porque você consegue ter o impacto dos juros compostos. Juros compostos é a rentabilidade dos juros em cima dos juros em cima dos juros. Então, no segundo ano daquele investimento que rendeu R$10 ali no primeiro ano, no segundo ano ele não vai ser calculado aqueles 10% em cima dos R$100, mas sim dos 110. Então, no segundo ano você ganha 11. E assim você vai crescendo de pouco em pouco. Conforme o tempo passa, quanto mais tempo você deixa os seus investimentos aplicados, você tem mais condição de ganhar mais por conta desses juros reais e juros compostos. E aí, essa é a rentabilidade acumulada. Beth, manda a sua pergunta de LCI ou CDB nas perguntas, aqui na caixinha de perguntas que tem o botãozinho de interrogação, que assim eu vou responder todas as perguntas terminando essa live. Muito do que eu tô trazendo aqui, eu já vou responder as perguntas que estão vindo, tá? Então, coloca ali para depois, se eu não tiver respondido,
eu trazer para vocês. Aí a pergunta que todo mundo faz, poupança. Poupança vale a pena? Para entender a poupança, você tem que entender o CDI, que eu vou explicar agora para vocês, mas em linhas gerais. A poupança rende 70% do CDI. Um fundo DI taxa zero rende 100% do CDI. Um CDB, 100% do CDI, também rende 100% do CDI. Rende muito mais do que a poupança. A poupança, ela é muito simples, muito fácil, muito óbvia, porque você nem precisa abrir a conta na corretora, não tem imposto de renda, mas a poupança hoje, ela rende muito, muito pouco. Ela rende tão pouco que ela rende menos do que a inflação. Quando você consegue um investimento que seja no mínimo 100% do CDI, você consegue algo que vai ter um ganho real. Lembra? Rentabilidade real, acima da inflação. Você tem que garantir que a sua rentabilidade seja maior do que o avanço da inflação daquele período. Então, para reserva de emergência, já adiantando, a Beth não tá achando onde pôr a pergunta? Tem a caixinha dos comentários e tem uma caixinha de perguntas que tem um ponto de interrogação. É ali, tá? É ao lado da barra de comentários. Se você me pergunta, para reserva de emergência, que é um investimento de curtíssimo prazo, eu não recomendo colocar a poupança, gente. Porque, de novo, a poupança rende só 70% do CDI. É melhor você achar para reserva de emergência um investimento que te renda 100% do CDI e que seja fácil de resgatar. Já vou aqui, então, vamos tratar aqui a pergunta já da Beth agora. LCI ou CDB? A LCI parece que rende menos. Geralmente a LCI fica perto de 90%, 95% do CDI, porque a LCI não tem imposto de renda. O CDB tem imposto de renda. Então, ele rende 100%, 105% do CDI, depende do título de cada instituição financeira. Esses são sempre títulos que um banco emite, é um título de dívida do banco. Quando você faz um CDB, você está financiando o banco. Quando você faz uma LCI, você está financiando o banco para ele financiar projetos imobiliários, tá? Mas você emprestar dinheiro para o banco, basicamente isso. O CDB, você consegue fazer o CDB de resgate diário. Então, se você precisa daquele dinheiro, você consegue resgatar ele no mesmo dia. Na LCI não dá. Isso é um investimento que tem uma liquidez menor. Você não consegue resgatar, às vezes você tem um prazo de 6 meses para resgatar o dinheiro da LCI. E aí, se você precisa do dinheiro antes da hora, porque era uma reserva de emergência, não consegue sacar. Então, para emergência, dinheiro tem que estar sempre no investimento que vai te render 100% do CDI e que você consegue sacar a hora que você precisar. E aí, vem a pergunta aqui. O que é o CDI? Vamos lá, gente. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros, que é a taxa de juros pela qual o banco empresta dinheiro para o outro banco. Os bancos ficam fazendo essas operações entre si diariamente. E eles usam essa taxa, que é uma taxa que acaba sendo calculada ali de forma quase que automática nas operações entre os bancos, é o interbancário, e que está sempre muito próxima da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa de juros básica da nossa economia, que é definida pelo Copom, do Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que é a instituição, é o organismo que define qual que é a nossa taxa de juros. O juros, gente, é o custo do dinheiro. Então, a taxa de juros oficial do Brasil, a Selic, é a taxa pela qual que dá a base para todas as outras taxas de juros. O CDI, os bancos, eles têm muita facilidade de captar dinheiro. Então, o CDI está sempre muito, muito próximo da taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic está em 3,75% ao ano. Então, o CDI vai estar em 3,70%, 3,65% ao ano. Ele está sempre muito, muito próximo do... O CDI está sempre muito próximo da Selic. Então, você fica aí... O que é o CDI? É essa taxa que está sempre muito próxima da Selic. Quando você tem um investimento, por exemplo, aqui é a LCI, que a Beth está perguntando, quando você tem essa dúvida, mas rende 90% do CDI,
rende 90% de 3,70%. Então, você conseguir um investimento que seja no mínimo de 100% do CDI, em termos reais, em termos líquidos, tá? Depois do desconto das taxas, é o mínimo hoje, porque a gente está no país a gente está com taxas de juros muito baixas. Historicamente, o Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Antes era muito fácil ganhar dinheiro na renda fixa, porque o dinheiro rendia 14% ao ano sem ter que fazer esforço. Agora é um esforço danado para conseguir 4% ao ano. Então, conseguir 100% do CDI é o mínimo. A Beth perguntou, para uma aplicação de 1 ano, é melhor aplicar numa LCI por causa da isenção do IR? Depende, você vai ter que comparar a LCI que você conseguiu com o CDB que você conseguiu, porque depende do título. Vamos lá, um banco menor vai te dar uma taxa melhor do que um banco maior. O banco maior tem mais facilidade de conseguir crédito, então ele não precisa te remunerar tanto. E um banco menor traz um risco maior do que você investir num CDB de um banco maior. Então, conforme você tem que comparar título a título. Cuidado com verdades tipo CDB é melhor do que LCI. Fundo imobiliário é melhor do que bolsa. Toma muito cuidado, porque a gente tem que sempre olhar no detalhe. Qual é o título, qual que é o fundo, como é que ele funciona. A gente tem que sempre ir além, porque ficar nessas comparações muito rasas, você perde a oportunidade de entender exatamente o que é aquilo que você está fazendo. E aí você escolhe. Se você quer um CDB, um LCI, você vai estudar no detalhe qual que é cada um. Uma oferta 100% do CDI, 100% do CDI numa LCI é uma ótima oferta hoje em dia. Lembrando que você não vai conseguir resgatar o dinheiro antes da hora, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Entender o que é a diferença entre um corretor de investimentos e um assessor de investimentos. Porque eu falei, gerente do banco não é a pessoa para quem você pergunta sobre investimentos. Para perguntar sobre investimentos, você pergunta para um assessor de investimentos. Um corretor é quem faz a compra e a venda dos títulos. Esse é o corretor de ações, o corretor. O assessor é quem ajuda os clientes a montarem um plano de investimentos. Todas as corretoras grandes hoje têm os seus assessores de investimentos. Então, é importante vocês saberem que vocês não precisam fazer isso sozinhas. Vocês sentarem para conversar com um assessor de confiança, uma assessora de confiança, é algo que faz muita diferença, porque é uma pessoa que te ajuda a olhar a sua carteira como um todo, de uma forma completa, tá? Aqui a Cláudia está perguntando, LCI ou LCA no momento? LCI e LCA são basicamente a mesma coisa. LCI, você emprestou dinheiro, é uma letra de câmbio do mercado imobiliário e LCA é do mercado do agronegócio. Então, ou você vai emprestar dinheiro para o banco para ele investir em projetos imobiliários, conceder crédito para projetos imobiliários, ou então do agronegócio. As taxas são basicamente as mesmas, tá? Basicamente as mesmas. E aí você vai contar com a ajuda de um assessor de investimentos para montar uma carteira que é diversificada. Diversificada não quer dizer você ter um monte de coisa, sabe? A gente fala, diversificar é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas você pode sim pensar com a ajuda de um assessor, olha, posso considerar o assessor do meu banco de confiança? Pode sim, mas geralmente eu prefiro assessores de corretoras independentes. Eu acho que tem menos conflito, porque como eu falei mais cedo, corretoras do banco preferem vender produtos do banco. Corretoras independentes podem oferecer qual que é o melhor produto para você. Quanto mais competição, quanto mais oferta de produto de diferentes instituições, melhor é para você, porque você tem um produto melhor que te rende mais com taxas menores. E o que é uma carteira diversificada? Que você tem um pouco de cada coisa para pensar para você garantir que se algo for mal,
o resultado total da sua carteira não vai ser contaminado. Então, ano passado, todo mundo queria colocar tudo em bolsa, e a bolsa estava bombando, e falou assim, nossa, quem tinha dinheiro investido em ouro ou em dólar, ai, que besteira. Esse ano, com tudo isso que derreteu, as pessoas de repente saíram numa corrida para investir em ouro, para investir em dólar, para investir um pouquinho no mercado internacional. Por quê? Isso acaba sendo isso dá um equilíbrio para sua carteira. Você, dessa forma, começa a olhar os seus investimentos de uma forma completa. Então, se você tem muita exposição, se você comprou várias ações imobiliárias, não faz sentido você também, além disso, ter fundo imobiliário. Você tem que pensar em complementar a sua carteira de investimentos com investimentos de diferentes objetivos, com diferentes categorias, que têm diferentes exposições a risco. Você não coloca todo o seu risco ligado a um tipo de ativo. Então, você contar com a ajuda de um assessor é uma pessoa que vai te ajudar a diversificar a sua carreira e a sua carteira, porque assim você corre menos risco e ao mesmo tempo tem mais possibilidade de retorno. Sugestões de corretora, gente. Hoje, você pensar em corretoras como XP, como Rico, como Isinvest, como Modal, como Guide, tem várias corretoras sérias fazendo um trabalho sério hoje no mercado, tá? Então, eu vou trazer aqui um resumo, um passo a passo do que você tem que fazer e aí vamos lá responder pergunta, tá, gente? As perguntas, tô vendo que tá chegando um monte aqui na caixinha de perguntas. Então, passo a passo. Primeira coisa, gente, aplicar os 50, 30, 20 para guardar 20% da sua renda todo mês. Se você não sabe o que eu tô falando, é porque você não assistiu a minha primeira aula. Ela tá disponível no YouTube do Cidade Jardim, tá bom? Segunda, abra uma conta de investimentos em uma corretora para fazer o seu teste de perfil, entender qual que é o seu perfil de investidor, de investidora, defina os seus objetivos junto com o seu assessor, porque assim vocês conseguem entender quais investimentos vão para qual recurso vai para cada tipo de fundo, para cada tipo de título. E quinto, monte um plano de investimentos com base no seu perfil e nos seus objetivos. Lembrando, gente, teve já, antes de eu abrir as perguntas, teve quem me perguntasse, vale a pena investir na renda fixa? Gente, investir na renda fixa não é um ou renda fixa ou renda variável. Renda fixa, todo mundo tem que ter investimento em renda fixa. Você começa sempre pela renda fixa e depois, se você quiser, você vai para a renda variável, se você tiver perfil para isso. Mas renda fixa não é é o necessário, porque é a parte mais conservadora. Mesmo as carteiras mais agressivas têm sempre um componente de renda fixa aqui, porque é onde você tem mais segurança. Você não coloca todo o seu dinheiro na bolsa de valores que pode, literalmente do dia para noite, cair 50%, como a gente está vendo nessa crise agora, que o Ibovespa chegou a perder 50% do valor. Foi um negócio brutal. E quem tinha todo o seu patrimônio investido em bolsa passou por realmente uma dor tremenda. Você tem que ter um pouco em renda variável. Mesmo para investidores muito agressivos, não é recomendável ter mais do que 40% do patrimônio em renda variável. Não se faz isso, tá? Então, renda fixa é uma necessidade e a renda variável é uma opção. Vamos responder as perguntas de vocês. Ó. É fácil de entender questões dos investimentos? Eles deixam numa linguagem mais fácil pra gente? Não, eles não deixam numa linguagem mais fácil, é por isso que eu faço esse trabalho. O meu trabalho é justamente de fazer uma tradução do mercado financeiro. Então, vai depender, conta comigo, manda um direct. A gente faz, por exemplo, todo dia no Finanças Femininas tem uma newsletter que você recebe um resumo dos mercados explicando o que aconteceu e como é que aquilo impacta os seus investimentos. Vale super a pena você fazer o cadastro nessa newsletter, tá? Carol, os investimentos tem que cuidar todos os dias ou é uma coisa simples de cuidar? Dá pra fazer sozinha?
Dá para fazer sozinha. Eu recomendo melhor fazer com a ajuda de um assessor, de uma assessora, porque assim tem uma pessoa que te ajuda a cuidar disso, mas dá sim para fazer sozinha. É uma coisa que no começo dá um pouco mais de trabalho, depois entra no automático, mas ainda assim você tem que ficar de olho e ver se o mercado não mudou. Que nem agora a gente está passando por um cenário que tá mudando todo o mercado. Todo o cenário, todas as perspectivas. Então, é uma coisa que você tem que acompanhar de tempos em tempos, mas não adianta você ficar olhando todo dia como é que tá o resultado dos seus investimentos, senão você enlouquece numa crise como essa, ou então você fala, isso aqui não vai render nada. Tem que entender que isso é um jogo de longo prazo, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Qual é uma corretora de confiança? Já respondi. Gostaria de fazer uma viagem com a minha família e gostaria de saber qual tipo de investimento que posso fazer no prazo de 1 ano. 1 ano são investimentos mais conservadores mesmo. Você não pode colocar um risco enorme, sendo que no curto prazo você não tem confiança de como é que aquilo vai estar. Se você precisar resgatar aquilo numa baixa, como que está acontecendo agora, você vai ter um prejuízo. Então, para 1 ano, são investimentos de renda fixa, são títulos do Tesouro, CDBs e LCIs, tá? Qual o tipo de aplicação onde você não vai mexer? Isso daqui é uma pergunta um pouco complicada, porque você tem que sempre, você não pode resgatar, mas você tem que estar sempre de olho. E o certo não é que você coloca uma vez e você nunca mais vai olhar aquilo. Você tem que colocar com consistência. Lembra, 20% todo mês. Depende muito, de novo, do seu perfil, do seu objetivo. Uma aplicação boa de longo prazo, até por conta das vantagens fiscais, é a previdência privada, que tem fundos fantásticos de previdência e que você consegue, às vezes, trocar de um fundo para outro, fazendo portabilidade e sem precisar fazer o resgate, não tendo todo o impacto de imposto, tá? Mas depende, de novo, muito no seu objetivo. A Flávia, vendendo meu imóvel, invisto para comprar outro melhor depois ou compro logo outro? Essa não é... Vamos lá, existe uma questão que é o seguinte, se você vende um imóvel e compra outro em menos de 6 meses, você tem uma isenção de imposto de renda importante. Então, se você tem essa oportunidade, isso vale a pena, isso vai fazer uma diferença grande. Mas tem que entender que nessa crise é um período difícil da gente tomar grandes decisões e grandes compras, grandes decisões de vida. Então, se você não precisa comprar outro imóvel agora, eu não compraria. Eu acho que as coisas vão baratear daqui a pouco e a gente vai ter uma clareza melhor do cenário, tá? Mas você tem uma vantagem tributária aí para comprar outro em até 6 meses, tá? Vamos lá. Carol, todos os meus investimentos estavam na Previdência e tive que mudar mais de 10%. Eu recomendo mudar agora ou espero? Para mudar na Previdência, de novo, tem a questão da portabilidade. Você consegue mudar de um fundo para o outro sem pagar imposto. Dito isso, a gente está num momento de mudança de cenário em que ainda é muito difícil olhar uma tendência de longo prazo. Eu esperaria ainda algumas semanas para não mudar agora e tentar ver com mais clareza para onde a gente está indo. Estão perguntando se eu tenho canal no YouTube? Tenho, é o Finanças Femininas. Aqui no Instagram, Finanças Femininas. Eu faço toda essa tradução do noticiário e do universo financeiro. Vamos lá, por exemplo, a Bernadette, tenho 200 mil, como é que eu aplico? Depende, de novo, depende do seu perfil, depende dos seus objetivos, mas você consegue montar um plano. Teve uma pessoa que me perguntou aqui qual que é a proporção certa entre renda fixa e renda variável. Depende do seu perfil. Se você é conservador, você vai ser 100% na renda fixa. Se você é moderado, dá para ter tipo 80% na renda fixa e 20% na variável. E aí depende de qual tipo de investimentos. A XP, por exemplo, faz um trabalho muito bacana, eles têm uma carteira recomendada por perfil, que mostra título a título quanto você coloca, quantos por cento você coloca no pré-fixado, quantos por cento você coloca em fundo multimercado, tudo isso está disponível na parte de conteúdos da XP.
Imóveis nesse momento, gente, mesma coisa, espera um pouco. Se você não precisa fazer nenhuma movimentação agora, espera, porque a gente tá no olho do furacão. No olho do furacão não é hora de tomar grandes decisões de compra ou de venda. Vamos esperar ter um pouco mais de clareza. Se eu acho que devemos diversificar, colocar tudo mesmo na mesma aplicação, diversifica, porque você não fica exposto ao mesmo risco. Vamos lá, você colocou todo o seu dinheiro no CDB do banco XYZ. O banco XYZ quebra, você tem que esperar 6 meses o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, te devolver o seu dinheiro. Se você tinha 50% no CDB do banco XYZ e 50% do banco fulano de tal, se um banco quebra, você ainda tem os outros 50% que você tem fácil. Agora, pensa além do CDB. Você tem um pouco na bolsa, um pouco em imóveis, um pouco em multimercados, um pouco em títulos do Tesouro. Se um desses vai mal, o outro compensa. Então, sempre diversificar. A Luciana, quer meu contato? É o @finançasfemininas, tá aqui. É só você me mandar um direct, que bom que vocês estão gostando da minha aula. Para reserva de emergência, qual o melhor investimento? Ó, vamos lá, dica de ouro. Para você pensar, reserva de emergência tem que ter pelo menos 6 meses do valor do seu custo de vida. FGC garante até 250 mil por instituição, por CPF, no limite de R$1 milhão, tá? Então, você pode ter 250 mil no banco A, 250 mil no banco B, 250 mil no banco C. Se os 3 quebram, você tem os 3 de volta, tá? Reserva de emergência. O valor de 6 meses do seu custo de vida, guardados num fundo de emergência fácil de resgatar. Hoje em dia, melhores opções são os fundos DI taxa zero, tá? Tipo, Banco BTG tem, a Rico tem, o PI do Santander tem, que tem que ser taxa zero, porque assim você não tem taxa de administração e aí o fundo compensa. Ou então, por exemplo, uma conta dessas contas correntes que rendem 100% do CDI em bancos digitais, em bancos online. Essas são 2 opções. Ou então um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI, tá bom? Sempre, no mínimo 100% do CDI. Vamos lá. Dos 20% que vai para reserva, quanto para longo prazo e quanto para curto prazo? Ótima pergunta. Eu prefiro deixar primeiro conseguir guardar os 6 meses e depois fazer os outros objetivos, tá? Nesse período a gente tá vendo a importância de ter uma reserva. Você pode falar que você tá sendo conservadora demais, pode ser, mas nesse período a gente tá vendo a importância de ter uma reserva de emergência. Então, o que eu prefiro? Primeiro monta 6 meses de reserva e depois você monta para outros prazos, outros objetivos, tá? Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Essa aqui eu já respondi. Tenho dinheiro na poupança que ainda rende como antigamente. Quem tem poupança antiga, vale a pena. Quem não tem, não faz. R$300, vale a pena investir? Vale. A gente tem que sempre começar de algum lugar. R$300 dá para investir em CDB e com mais 200 dá para comprar um negócio. A partir de R$500 dá para fazer um negócio um tipo de investimento novo que é fantástico. É o fundo de fundos. Em inglês é Fund of Funds. Eles são conhecidos no mercado como FOFs. Eles são muito bonitinhos, são os FOFs. E eles é um fundo que tem várias cotas de outros fundos. Então você consegue diversificar sua aplicação com R$500. Então, mais R$300 já vale a pena investir. Começa de algum lugar. O importante é criar o hábito, como eu falei na aula passada, tá? Já começa. Vamos lá, uma última. Com a Selic em baixa, invisto em renda fixa? Sim, investe em renda fixa. Renda fixa é uma necessidade, tá? Aqui, Dani perguntou para aposentadoria. Para aposentadoria, primeiro monta uma reserva e depois faz um plano de previdência privada. Plano de previdência privada, a gente não tem
Tem poucos investimentos que fazem tanto sentido para aposentadoria como o plano de previdência privado. Tem fundos fantásticos, você tem muita opção bacana no mercado. Se você não gostou do fundo, você pode fazer a portabilidade e você tem a melhor cobrança de imposto de renda que existe. Para aposentadoria não tem nada melhor, tá? Vamos lá, a Beth fez essa pergunta, olha só, Tesouro Direto ainda tá valendo a pena? Qual? Tesouro Direto vale a pena porque ele é você investir na dívida do Brasil. Você comprou um título de dívida do governo brasileiro. O governo brasileiro não tem risco de quebrar. Agora, nesse momento, nem no curto, médio prazo, a gente tem um país seguro, com reservas e tudo mais. Então, é o nível de risco do Brasil, tá? A 100%, o Tesouro Selic rende 100% do CDI, então é o mesmo que um CDB. O Tesouro IPCA+, é um título que eu adoro, porque ele te rende o IPCA, que é o índice de inflação, mais um extra combinado. Então você sempre vai ter uma rentabilidade real. Lembra que a gente falou no começo da aula? Uma rentabilidade acima da inflação. Esse é um tipo de título muito legal para longo prazo também, para pensar em aposentadoria. Importante falar que nesse momento, gente, de volatilidade, de crise, o que está acontecendo é que está tendo quase todos os dias interrupções das operações do Tesouro Direto. Então, se você quer resgatar o seu dinheiro, você não necessariamente consegue. E com a volatilidade, os valores dos títulos mexem ao longo do dia. Então, quem tinha dinheiro investido no Tesouro Direto pode falar assim, meu Deus, tipo, eu olhei meu saldo, meu extrato agora tá negativo. Sim, porque ele oscila ao longo do tempo. Então, o Tesouro Direto vale muito a pena quando você está fazendo o investimento que você sabe que você só vai resgatar na data do vencimento do título. Todo título do Tesouro tem uma data de vencimento. Se você pode precisar resgatar antes da hora, eu não recomendo, porque quem tinha e passou por isso nessa situação agora, nessa crise, pode ter tido que fazer o resgate do Tesouro Direto com prejuízo. O Tesouro Direto pode dar prejuízo se você precisa do dinheiro antes da hora, tá? Vamos lá, dá tempo aqui ainda para mais uma pergunta. Repetir as perguntas para fazer do perfil. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui rapidamente essas perguntas. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a atenção de vocês. Estou amando essa aula. Primeira pergunta para escolher o investimento. Recapitulando. Primeira pergunta, qual que é o meu objetivo? Segunda pergunta, qual que é o meu prazo? Terceira pergunta, qual que é o meu perfil de investidor, de investidora? Quarta pergunta, quanto dinheiro eu tenho disponível? Quinta pergunta, quanto custa o investimento? E sexta pergunta, qual que pode ser o retorno? Essa live vai ficar salva aqui vai ficar aqui no Instagram do Cidade Jardim e depois vai ficar também no YouTube do Cidade Jardim. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a atenção de vocês, a participação. Contem comigo, meu Instagram é o Finanças Femininas, meu nome é Carol Sandler, eu faço esse trabalho de educação financeira com mulheres, tô aqui para ajudar vocês, manda um direct, me manda um e-mail, a gente tá aqui juntas, não só em momentos de crise, espero que também em momentos melhores. Quero agradecer todo o carinho de vocês, todos os votos de feliz aniversário, vocês são maravilhosos e maravilhosas. Tamo juntas, tá? Cidade Jardim, Mink, Marina, muito, muito, muito obrigada pela essa oportunidade de poder dar essa aula e trazer esse conteúdo para vocês, tá? Meu Instagram, Finanças Femininas. Um beijo enorme e vejo vocês numa próxima, tá bom? Tchau, tchau!